Bom dia, dia 21 de abril de 2024. Levanta-te para mais um dia, domingo, dia de ir por templo, adorar o nosso Senhor, exaltar aquele que é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Olhe para o alto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso está em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. E veio logo na minha mente uma passagem que tem em Mateus 6, versículo 33, que diz: mas buscai primeiro as coisas do reino de Deus, e tudo o mais vos será acrescentado. Temer por quê? Então, se a gente, tudo que vai fazer, consagre ao Senhor, confie que Ele está no negócio, tudo vai dar certo. Que a gente tenha intimidade com Deus para saber quais são os planos dele para conosco aqui nessa terra. E a palavra-chave do dia é foco. E que a gente continue com o nosso foco no alvo que é Cristo Jesus. O nosso foco nas coisas do alto, no mundo espiritual, que é o que gere e move o mundo natural. E que com essa certeza a gente aumente a nossa fé dia após dia, para que a gente creia cada vez mais e mais que o nosso Deus é poderoso para fazer o sobrenatural nas nossas vidas. E a indicação bíblica hoje fica em Lucas 20, onde já inicia com os fariseus indagando Jesus. Ele está no templo pregando e eles perguntam: da onde vem tanta autoridade? Quem é que vos deu essa autoridade? E Jesus faz uma pergunta a eles também. O batismo de João, ele é do céu ou é da terra? E eles se sentiram encurralados e ficaram comentando entre si. Se dissermos que é do céu, ele vai falar: então por que não crestes? Mas se dissermos que é dos homens, o povo nos apedrejará, porque tem João Batista como profeta. Então eles responderam a Jesus: não vos sabemos dizer. E Jesus falou para eles: eu também não vos digo de onde vem a minha autoridade. E Jesus contou uma parábola dos lavradores maus. Um senhor, tendo uma terra, arrendou a uns lavradores. E partindo dali com o tempo, mandou seus servos irem lá para receberem. Chegando lá, eles o espancaram e os mandaram de volta sem nada. E o Senhor mandou outro servo. O espancaram e mandaram novamente sem nada. E o Senhor daquela vinha pensou: mandarei meu filho ir lá. A eles o respeitarão. E aqueles lavradores, vendo que era o filho do Senhor, o mataram. Falaram: vamos ficar com sua herança. E aquele senhor da vinha se irá com esses lavradores e os expulsarão e dará a vinha a outros lavradores. E os discípulos, escutando essa parábola, dizem: não sejam assim. E Jesus disse: pois assim está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, esta está por cabeça da esquina. Qualquer que cair por sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará em pó. E os escribas querendo lançar mão de Jesus nesse momento, mas com medo do povo, porque sabia que essa parábola que Jesus falou eram para eles. E aí eles perguntaram para Jesus: mestre, sabemos que o Senhor ensina bem e retamente. É correto pagar o tributo a César? E Jesus, sabendo das suas malícias, perguntou: por que me tentas? Mostrai-me uma moeda.
E Jesus, vendo a imagem de César, perguntou: de quem é esta imagem? E eles responderam: de César. E Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilhados da sua resposta, se calaram e não puderam pegar Jesus. E chegaram os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, e perguntaram: mestre, me diga, Moisés deixou essa lei. Se a mulher casa e não gera filhos e o esposo dela falece, o irmão tem que casar com ela para dar continuidade a essa família. Aquele irmão morrendo também e deixando ela sem filho, ela casa com outro irmão. E assim se sucede por 7. E quando chegar na ressurreição, de quem ela será esposa? E Jesus respondeu a eles: neste mundo casam-se e dão-se a casamento, mas os que alcançarem o mundo vindouro e a ressurreição, lá ninguém se casa nem se dá a casamento, porque já não podem mais morrer, pois são como anjos os filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E Moisés mostrou junto à sarça que hão de ressuscitar, quando fala: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivo, porque para Deus todos eles vivem. Então os escribas lhe disseram: disseste bem, mestre, e não ousavam lhe perguntar mais nada. E Jesus disse: como dizem que Cristo é o filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro de Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama de Senhor, como ele é teu filho? E Jesus disse aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que amam andar com vestes compridas, e as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros bancos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. E depois desta palavra que falou muito conosco, vamos orar ao nosso Senhor, pedindo para que a gente coloque a palavra do Senhor como tábua de salvação no nosso coração. Que a gente coloque ela em prática todos os dias das nossas vidas, crendo em Jesus e nas suas leis, obedecendo e cumprindo os mandamentos de Deus, para que tudo vá bem na nossa vida. Pai amado, Pai querido, Senhor, ó Jesus, que fez todo o sacrifício para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar a vida eterna, na presença do nosso Pai, nosso Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vem nos conduzir, que a gente caminhe por esses caminhos retos aqui, Senhor, na justiça do Senhor, que a gente coloque todos os dias a nossa fé à frente, e que tudo que a gente vai pedir ao Senhor, a gente peça primeiro as coisas do alto. Senhor, vem derramar sobre a nossa vida sabedoria. Senhor, vem nos encher de discernimento, Pai. Vem, Senhor Jesus, nos tirar toda dúvida, Pai. Se revela, Espírito Santo de Deus, a nós. Que a Tua palavra seja luz no nosso caminho. Que a gente seja sal dessa terra, Senhor. Que tudo aquilo que a gente absorva de entendimento e conhecimento da Tua palavra, Senhor, a gente venha colocar ela, Senhor Jesus, no dia a dia nas nossas vidas, Pai. Que onde a gente vá, Senhor, a gente seja a Bíblia que as pessoas não leem, Senhor, mas que vejam nos cristãos as atitudes, Pai, de um bom cristão, Senhor. Pai, obrigada, Senhor Jesus, porque é contigo, é com Teu exemplo que a gente segue o nosso foco para o alvo, o destino final, que é a eternidade, a vida eterna. Que a gente se alegre por ter o nosso nome escrito no livro da vida, Pai. E que a gente consiga alcançar mais e mais almas para o reino de Deus. Porque esse é o nosso chamado principal, de adorar a Deus e conseguir cada vez mais e mais fazer o ID pregando a palavra do Senhor.
que a gente esteja calçado no Evangelho da paz e que aonde a gente vá, a gente consiga plantar a sementinha do Evangelho, para que o Espírito Santo convença o homem de todo pecado, de toda malícia, de toda maldade, e que a gente se converta dia após dia ao caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mais um domingo. Vamos ao templo adorar o nosso Senhor. Que Deus abençoe seu domingo em família. Fiquem em paz.